Fala galera, eu sou o HP e bem-vindos a mais um Tops do Rugby. Hoje o assunto é rugby feminino e nós vamos ver quais foram as 10 mais importantes vitórias da seleção brasileira feminina de rugby. Vamos conferir. A número 10 vem de longe. O Brasil começou seu amplo domínio na América do Sul em 2004, com a conquista do primeiro título sul-americano de sua história. Paulinha e a Baby já estavam lá. Aliás, elas são as únicas jogadoras a estarem em todas as conquistas do Brasil até hoje no sul-americano. Mas o primeiro título não foi fácil. Jogando na casa das anfitriãs, o Brasil encarou a Venezuela e venceu pela menor margem em uma final de campeonato até hoje, 15-10 para as nossas Iaras. Vamos avançar no tempo até 2014, na Série Mundial de Sevens, em Guangzhou, na China. As chinesas foram por muito tempo o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, fazendo jogos sempre muito equilibrados, mas infelizmente sempre decididos em favor das chinesas. Essa história mudou na casa das adversárias, quando o Brasil já havia perdido 7 jogos seguidos para a China. E mesmo com a torcida contra, o Brasil conseguiu a vitória na primeira fase da competição e tirou um peso enorme das costas das nossas jogadoras. E nos últimos 5 encontros, a vantagem é nossa. Vamos agora para o Mundial de Rugby Sevens 2013, na Rússia. O Brasil já tinha uma grande experiência internacional, mas ainda faltava vencer as principais equipes da Série Mundial de Sevens. Nesse torneio, o Brasil encarou o Fiji ainda na primeira fase, outra equipe que vinha com a preparação a milhão para os Jogos Olímpicos. E o Brasil venceu as voadoras por apenas 3 pontos de vantagem. Ganhar de uma das principais seleções do mundo não é para qualquer um e não é qualquer dia. Mas se elas baixam a guarda, o Brasil mostrou que pode surpreender. E foi exatamente isso que elas fizeram na Série Mundial de Sevens, em Dubai, em 2013. O Brasil venceu a França por 12-7, no que foi o primeiro triunfo da seleção brasileira sobre uma das melhores seleções do mundo. Até hoje, essa é a única vitória do Brasil sobre a França, que acumula um total de 13 vitórias. Seguimos em Dubai, mas agora o ano é 2014 e a adversária é a Espanha. Na época anterior à Série Mundial Feminina de Sevens, as Leonas da Espanha eram uma das grandes forças do esporte, tendo jogadoras como Bárbara Plá e Patrícia Garcia como sendo suas referências. Infelizmente, o Brasil sofreu em primeira mão, perdendo as 11 primeiras partidas para as Leonas. A vitória por 19-14 veio no The Sevens, um dos principais palcos do rugby mundial, e mostrou que o Brasil estava pronto para encarar frente a frente as maiores potências do rugby mundial. Voltamos para o Sul-Americano, em 2008. Já consolidada como grande força do continente, o Brasil precisava vencer mais um sul-americano para subir um degrau em sua evolução. A 4ª edição do sul-americano colocou o Brasil e a Argentina na final pela segunda vez, e novamente deu o Brasil com folga. A diferença é que essa vitória valeu a classificação das Iaras para a primeira edição do Mundial de Rugby, que aconteceria em 2009. O Brasil encerrou sua participação no primeiro Mundial de Sevens em grande estilo, saindo da competição com 3 vitórias. O melhor ficou para o final, uma vitória diante da Rússia, uma seleção que era emergente e vinha se preparando muito em função dos Jogos Olímpicos, que garantiu o 9º lugar do Brasil no Mundial. Essa ainda está recente na memória da galera. Em fevereiro desse ano, o Brasil carimbou mais uma vitória entre as grandes seleções do mundo. A Inglaterra foi 4ª colocada nos Jogos Olímpicos e foi uma das principais seleções no circuito ano passado, mas quando entrou em campo com as Iaras esse ano, nada disso importou. O Brasil conseguiu uma vitória de 17-12 e levou o 9º lugar da etapa. Como diria Luísa Campos, fucking amazing. Vamos voltar agora para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, local que recebeu o Rugby Sevens feminino pela primeira vez. O Brasil era um dos favoritos ao pódio e não decepcionou, vencendo a Argentina por 29-0 na decisão de 3º lugar. Em 21 encontros, a Argentina nunca bateu o Brasil. Essa é uma marca bem impressionante, não é mesmo? Vamos para Rio 2016. A primeira edição dos Jogos Olímpicos no Hemisfério Sul também foi a primeira edição a receber o Rugby Sevens, e a gente não podia deixar de registrar uma vitória das Iaras como sendo a vitória mais importante da história do rugby feminino brasileiro. O que torna essa partida mais especial é que o adversário era o Japão e valia uma vaga como equipe fixa na Série Mundial Feminina do ano seguinte. O Brasil já havia vencido as japonesas na primeira fase por 26-10, e na decisão de 9º lugar, encontramos as japonesas de novo, e dessa vez a vitória foi ainda mais incontestável. 33-5, classificação e festa no Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, e comentem com a gente, para vocês, qual foi a vitória mais importante do rugby feminino no Brasil. Um abraço e até a próxima.